Um milionário amargo vive isolado em sua mansão, consumido por rancores após perder a mobilidade das pernas. Tudo muda quando um menino de rua o socorre com um gesto simples e milagroso, ignorando insultos e preconceito. Esse encontro inesperado desperta dúvidas profundas, desencadeando uma transformação emocional irreversível. Mas é no reencontro com o garoto e no clamor por redenção que ele finalmente descobre o verdadeiro milagre: a cura do próprio coração. A chuva caía impiedosa sobre São Paulo naquela tarde de junho. No alto do Morumbi, protegido por vidros blindados e sistemas de segurança de última geração, Antônio Mendes Albuquerque observava o temporal com olhos vazios. A mansão de 3 andares, avaliada em milhões, ecoava em silêncio. Desde o acidente que o confinara àquela cadeira de rodas há 5 anos, o empresário de 62 anos transformara sua residência em uma fortaleza particular, não apenas contra invasores, mas contra qualquer forma de afeto. "Senhor, o jantar está servido", anunciou Iracema, a governanta que trabalhava para os Albuquerque há mais de 20 anos. Antônio não respondeu. Continuou imóvel, contemplando as gotas que escorriam pela vidraça como lágrimas que há muito ele mesmo não conseguia derramar. Os dedos enrugados apertaram levemente o braço da cadeira de rodas motorizada, último grito da tecnologia adaptativa. "Senhor", insistiu Iracema. "Já ouvi", respondeu secamente, girando a cadeira com um movimento brusco. "E Luísa?" "Sua filha disse que jantará no quarto. Está estudando para as provas do final do semestre." Um suspiro quase imperceptível escapou dos lábios de Antônio. Sua única filha, de 17 anos, evitava sua presença sempre que possível. Não a culpava. Desde o acidente que tirara sua esposa e sua capacidade de andar, ele se tornara uma sombra amarga do homem que fora um dia. A mesa de jantar, com lugar para 16 pessoas, abrigava apenas um. Antônio comeu em silêncio, saboreando sem realmente sentir o gosto da comida preparada pelo chefe particular. Na parede, o retrato de Helena, sua falecida esposa, parecia observá-lo com olhos que misturavam decepção e pena. "Jorge ligou 3 vezes hoje", comentou Iracema ao recolher os pratos. "Disse que o assunto é urgente." "Meu sócio sempre acha que tudo é urgente", cortou Antônio. "Amanhã eu ligo." A verdade é que evitava a empresa tanto quanto podia. A Albuquerque Construções, uma das maiores empreiteiras do país, agora era administrada principalmente por Jorge Ramiro, seu sócio minoritário. Antônio limitava-se a decisões estratégicas e reuniões ocasionais por videoconferência. Enquanto isso, a dezenas de quilômetros dali, no centro caótico da metrópole, um guarda-chuva improvisado com pedaços de lona protegia um pequeno abrigo. Dentro dele, Gabriel, um menino de 8 anos, dividia o espaço apertado com um cachorro vira-lata chamado Pipoca. "Tá com fome, amigão?", perguntou o garoto, partindo um pedaço de pão e oferecendo ao animal. O cachorro abanou o rabo, agradecido pela gentileza. "Amanhã a gente consegue mais, prometo." Gabriel morava nas ruas desde que sua avó, única parente viva, adoecera gravemente 2 anos atrás. Com a internação prolongada e eventual partida da idosa, o garoto se viu sozinho no mundo. Os serviços sociais tentaram abrigá-lo, mas ele sempre fugia, preferindo a incerteza das ruas à estrutura rígida dos abrigos públicos superlotados. Apesar da vida dura, o menino mantinha uma inocência e bondade raramente vistas naquele ambiente hostil. Acordava cedo todos os dias, ajudava Dona Zefinha, a florista da Praça da República, arrumando seu ponto de vendas em troca de algumas moedas e, frequentemente, um café da manhã. Depois passava pelo jornaleiro seu Tibúrcio, organizando as revistas e jornais, recebendo em troca proteção e, às vezes, um sanduíche. A chuva finalmente deu uma trégua quando a noite já estava avançada. Gabriel ajeitou o papelão que servia de colchão, cobriu Pipoca com um pedaço de cobertor e sorriu. "Amanhã vai ser um dia melhor, você vai ver", sussurrou, mais para si mesmo que para o cão. Antes de dormir, como fazia todas as noites, juntou as mãos em oração. "Obrigado por mais um dia, por ter comida, por ter o Pipoca. Protege a vovó, lá no céu,
e ajuda todas as pessoas que estão tristes. Na manhã seguinte, Antônio foi acordado pelo som insistente do telefone ao lado da cama. Era Jorge, mais uma vez. Precisamos conversar pessoalmente, Antônio. É sobre as contas da empresa. Estou ocupado, respondeu secamente. Antônio, é sério. Encontrei algumas discrepâncias nos balanços. Precisamos resolver isso. Algo no tom de Jorge deixou Antônio inquieto. Seu instinto empresarial, que o transformara em um magnata da construção civil, ainda funcionava perfeitamente. Tudo bem, venha aqui às 2. Desligou o telefone e chamou por Renato, seu assistente pessoal há mais de uma década. Ligue para o Rafael, ordenou referindo-se ao contador de sua confiança. Peça que ele revise todos os balanços dos últimos 6 meses antes da reunião com Jorge. Renato assentiu e saiu rapidamente. Antônio girou a cadeira em direção ao banheiro adaptado e preparou-se para o dia. Por um breve momento, enquanto se olhava no espelho, vislumbrou não o poderoso empresário, mas um homem envelhecido pelo tempo e pela amargura. Afastou o pensamento e concentrou-se na rotina. Enquanto isso, Gabriel ajudava Dona Zefinha a montar sua barraca de flores. Meu filho, você está magrinho demais, comentou a senhora de cabelos grisalhos. Toma, come esse pão com mortadela que eu trouxe. Obrigado, Dona Zefinha, sorriu o menino, guardando metade do sanduíche no bolso. É pro Pipoca. A florista balançou a cabeça, comovida com a generosidade do garoto, que mesmo tendo tão pouco, ainda pensava em compartilhar. Sabe, Gabriel, eu conheço uma assistente social muito boa. Ela poderia te ajudar a encontrar um lugar melhor para morar, uma escola. Eu tô bem, Dona Zefinha, interrompeu gentilmente. Eu tenho meus amigos aqui. E tenho o senhor também. A mulher não insistiu. Já havia tentado convencer o menino outras vezes, sem sucesso. Naquela mesma tarde, enquanto Antônio recebia Jorge em sua mansão, Gabriel caminhava pela Avenida Paulista. O céu ameaçava chuva novamente, mas ele precisava encontrar seu Tibúrcio para ajudá-lo com as revistas. Foi quando viu a multidão se formando na calçada. Um homem em uma cadeira de rodas motorizada tentava subir uma rampa improvisada para acessar um prédio comercial. A cadeira derrapou na superfície molhada e tombou para o lado, lançando o ocupante ao chão com violência. Gabriel observou, horrorizado, como as pessoas apenas olhavam, algumas filmando com celulares, outras desviando o caminho. O homem caído, Antônio Mendes Albuquerque, gritava por ajuda, com um corte profundo na testa, sangrando abundantemente. Sem hesitar, Gabriel correu em direção ao desconhecido. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você está assistindo. Continuando. Sai daqui, moleque! A voz de Antônio saiu áspera quando Gabriel se aproximou. O empresário, atordoado pela queda, tentava inutilmente se arrastar de volta à cadeira tombada. O sangue escorria pela testa, manchando seu terno italiano de R$ 5.000. Eu posso ajudar, senhor, insistiu Gabriel, ignorando o tom hostil. Com delicadeza surpreendente para sua idade, retirou do bolso um lenço, desbotado mas limpo que Dona Zefinha lhe dera. Minha avó dizia que precisa fazer pressão quando sangra. Antônio tentou afastar a mão do menino, mas a dor latejante o impediu. Sentiu os dedos pequenos e ágeis pressionarem o lenço contra sua testa. Alguém chame uma ambulância! Gabriel gritou para a multidão de espectadores indiferentes. Por favor, ele está machucado. Alguns transeuntes finalmente pareceram despertar de sua apatia urbana. Um homem de terno se aproximou, telefone em mãos. O senhor está bem? Estou ligando para a emergência, disse, sem realmente olhar para Antônio, como se cumprisse uma obrigação social. Não preciso de ambulância, rosnou o empresário. Só me coloquem na maldita cadeira. Gabriel manteve o lenço pressionado enquanto 2 homens ajudavam a levantar a cadeira motorizada. Com esforço, conseguiram recolocar Antônio no assento. O empresário ajustou o painel de controle, ainda furioso com a situação humilhante. Seu corte está parando de sangrar, observou Gabriel, retirando cuidadosamente o lenço. Acho que não vai precisar de ponto. Antônio finalmente olhou para o garoto. Roupas surradas, cabelos despenteados, pele queimada de sol.
claramente uma criança em situação de rua. Mas havia algo nos olhos castanhos do menino, uma pureza que o desconcertou momentaneamente. Como? Você sabe disso? Perguntou mais por surpresa que por interesse. Minha avó era técnica de enfermagem. Ela me ensinou algumas coisas antes de... Gabriel hesitou, engolindo em seco. Antes de ela ir para o céu. Antônio observou incrédulo quando o menino tocou suavemente a ferida com a ponta dos dedos. Uma sensação estranha percorreu seu corpo, um formigamento breve, seguido de um alívio inexplicável da dor. A multidão já se dispersava, o espetáculo acabado, o mundo seguindo seu curso indiferente. Vai ficar tudo bem agora, disse Gabriel com uma certeza desconcertante. Só precisa limpar quando chegar em casa. Antônio levou-o, a mão à testa, esperando encontrar um corte profundo. Para sua surpresa, sentiu apenas uma leve crosta se formando, como se o ferimento já tivesse dias, não minutos. Impossível, murmurou. O que, senhor? Nada, respondeu secamente, recuperando sua postura habitual. Ajustou a gravata e endireitou o terno manchado. Obrigado pela ajuda. As palavras saíram com dificuldade, como se agradecimentos fossem uma língua estrangeira que mal dominava. Sem esperar resposta, acionou os controles da cadeira e afastou-se rapidamente, deixando Gabriel parado na calçada, com o lenço ensanguentado nas mãos. O retorno à mansão foi repleto de pensamentos confusos. O corte, que deveria exigir pontos, parecia estar cicatrizando a uma velocidade impossível. Antônio tentava racionalizar o ocorrido. Talvez o ferimento não fosse tão grave quanto parecera inicialmente. Talvez a adrenalina tivesse distorcido sua percepção. Meu Deus, o que aconteceu? Exclamou Iracema ao vê-lo entrar com a testa marcada e o terno manchado. Um acidente idiota, respondeu, evitando detalhes. A cadeira derrapou em uma rampa molhada. Precisa de um médico? Não, só quero tomar um banho e descansar. E Iracema... Sim, senhor. Jorge esteve aqui? Ele ligou cancelando a reunião. Disse que surgiu um compromisso urgente. Antônio franziu o senho. O comportamento de Jorge nos últimos meses estava cada vez mais errático. Reuniões canceladas de última hora, explicações vagas sobre despesas da empresa, relatórios atrasados. Peça ao Renato para marcar uma nova reunião. Amanhã, sem falta. Enquanto a água quente do chuveiro caía sobre seu corpo cansado, Antônio não conseguia afastar a imagem do menino de rua. Havia algo na simplicidade daquele gesto, um garoto sem nada oferecendo ajuda a um desconhecido, que o perturbava profundamente. Mais tarde, deitado na cama, foi surpreendido por uma batida suave na porta. Pai! A voz hesitante de Luísa raramente era ouvida em seus aposentos. Posso entrar? Claro, respondeu ajustando-se na cama. Luísa entrou, ainda usando o uniforme do colégio particular. Era uma jovem de beleza discreta, com os mesmos olhos verdes da mãe falecida. Iracema me contou sobre o acidente, disse, mantendo-se a uma distância segura. Você está bem? Estou, respondeu, tocando instintivamente a testa. Para sua surpresa, mal conseguia sentir o corte agora. Foi só um arranhão. Um silêncio desconfortável pairou entre pai e filha. Havia tanto a ser dito, tantos anos de afastamento emocional, que nenhum dos dois sabia por onde começar. As provas estão indo bem? Perguntou Antônio numa tentativa desajeitada de conexão. Sim, matemática foi hoje. Acho que fui bem. Você sempre foi boa com números. Uma sombra de orgulho genuíno perpassou seu rosto normalmente fechado. Como sua mãe. Luísa pareceu surpresa com a menção da mãe, um assunto geralmente proibido na mansão Albuquerque. Acho que sim, respondeu, um pequeno sorriso formando-se no canto dos lábios. Bem, só queria saber se você estava bem. Boa noite, pai. Boa noite, filha. Quando a porta se fechou, Antônio percebeu que era a conversa mais longa que tivera com Luísa em meses. Um aperto estranho formou-se em seu peito, não de dor física, mas algo mais profundo, quase esquecido.
Naquela mesma noite, Gabriel dividiu seu jantar, um pão com mortadela guardado do almoço, com pipoca. O abrigo improvisado gotejava com a chuva que voltara a cair, mas o menino não se queixava. Sabe, Pipoca, eu ajudei um homem hoje, contou ao cão que o escutava com atenção canina. Ele caiu da cadeira de rodas e ninguém ajudou. As pessoas às vezes esquecem de ser gentis, né? O cachorro inclinou a cabeça, como se compreendesse. Ele parecia muito triste. Não triste de chorar, mas triste por dentro, entende? Como aquela tristeza que fica escondida. Gabriel abraçou os joelhos pensativo. Espero que ele fique bem. Na manhã seguinte, Antônio acordou com uma sensação estranha. Pela primeira vez em anos, não sentiu a habitual raiva ao perceber as pernas imóveis sob o lençol. Em vez disso, sua mente estava ocupada com o encontro do dia anterior. Ao se olhar no espelho do banheiro, arregalou os olhos incrédulos. Onde deveria haver um corte profundo, havia apenas uma leve marca avermelhada, como uma cicatriz antiga de anos. Examinou a testa com os dedos trêmulos, procurando explicar o inexplicável. Impossível, murmurou, para seu reflexo. Cientificamente impossível. Antônio Mendes Albuquerque, homem de lógica e números, não acreditava em milagres ou fenômenos sobrenaturais. Havia uma explicação racional para aquilo, precisava haver. Talvez o corte não fosse tão profundo. Talvez sua pele tivesse propriedades cicatrizantes acima da média. Mas, no fundo, sabia que algo extraordinário havia acontecido naquela calçada da Avenida Paulista. "O café está servido, senhor", anunciou Iracema, interrompendo seus pensamentos. "Vou descer em 1 minuto." Na mesa do café, uma surpresa. Luísa já estava sentada, mexendo distraidamente em uma tigela de cereais. "Bom dia", disse Antônio, tentando esconder o espanto com a presença matinal da filha. "Bom dia", respondeu ela, observando-o com curiosidade. "Sua testa já sarou?" "Aparentemente", evitou elaborar, servindo-se de café preto. Luísa continuou observando o pai com um olhar que mesclava confusão e interesse. O silêncio entre eles agora parecia menos opressivo, quase confortável. "Tenho uma reunião importante com Jorge hoje", comentou Antônio, surpreendendo a si mesmo com o desejo de compartilhar algo de sua vida. "Acho que há problemas na empresa." "Que tipo de problemas?" "Financeiros, possivelmente. Jorge tem agido de forma estranha ultimamente." "Ele sempre me pareceu estranho", comentou Luísa, com uma franqueza adolescente que arrancou um quase sorriso do pai. Enquanto isso, no centro da cidade, Gabriel acordava com Pipoca lambendo seu rosto. A chuva havia dado uma trégua, e o sol tímido de inverno paulistano começava a aparecer entre as nuvens. "Bom dia para você também", riu o menino, coçando atrás das orelhas do cachorro. "Vamos, hoje é dia de ajudar seu Tibúrcio com as revistas." O escritório da Albuquerque Construções ocupava 3 andares de um elegante edifício comercial na região da Faria Lima. Antônio raramente visitava o local desde o acidente, preferindo o isolamento de sua mansão. Naquela manhã, porém, algo o impelira a comparecer pessoalmente à reunião com Jorge. "Senhor Albuquerque, que surpresa!" exclamou a recepcionista quando a cadeira motorizada atravessou as portas automáticas. "Não esperávamos o senhor hoje." "Evidentemente", respondeu seco, notando o olhar surpreso dos funcionários que passavam pelo saguão. "Avise ao Jorge que estou aqui." Enquanto esperava no elevador exclusivo, Antônio refletia sobre o império que construíra ao longo de 4 décadas. A Albuquerque Construções começara como uma pequena empreiteira, e agora figurava entre as maiores do país, com projetos em várias capitais brasileiras. Um patrimônio que, nos últimos anos, ele passara a enxergar apenas como números em relatórios financeiros. Jorge Ramiro o recebeu com um sorriso que não alcançava os olhos. "Antônio, que surpresa agradável. Pensei que faríamos a reunião por videoconferência, como sempre." "Decidi que era hora de visitar minha própria empresa", respondeu, manobrando a cadeira para a sala de reuniões principal. "Afinal, continuo sendo o acionista majoritário." A tensão pairou no ar enquanto Jorge o seguia, visivelmente desconfortável.
Aos 55 anos, o sócio minoritário mantinha a aparência impecável de sempre. Cabelos grisalhos perfeitamente aparados, terno sob medida, relógio suíço ostentoso no pulso. E então, iniciou Antônio, assim que as portas da sala se fecharam. Quais são? Essas discrepâncias que você mencionou? Ah, isso! Jorge ajeitou a gravata, desviando o olhar. Na verdade, era apenas um mal-entendido com a contabilidade. Já está resolvido. Antônio arqueou uma sobrancelha, cético. Você parecia bastante preocupado ao telefone. Tanto que insistiu em uma reunião urgente. Você sabe como sou, sempre cauteloso com os números. Jorge sorriu nervosamente. Mas, falando em negócios, temos uma proposta interessante para um novo empreendimento na Zona Leste. Altíssima rentabilidade. O instinto empresarial de Antônio, adormecido há anos, despertou como um animal, farejando perigo. A mudança abrupta de assunto, o nervosismo mal disfarçado. Algo estava errado e ele precisava descobrir o quê. Gostaria de ver os relatórios financeiros dos últimos 6 meses, pediu, mantendo o tom casual. Todos eles. Claro, claro. Jorge levantou-se apressadamente. Vou pedir à Glória para trazer. Enquanto isso, aceita um café? Quando Jorge saiu da sala, Antônio pegou o celular e enviou uma mensagem rápida para Rafael, seu contador de confiança. Investigue todas as transações assinadas por Jorge nos últimos 12 meses. Urgente. A reunião prosseguiu por mais 2 horas, com Jorge apresentando projetos e propostas com entusiasmo exagerado, claramente tentando desviar a atenção do assunto inicial. Antônio fingiu interesse, observando cada movimento, cada palavra hesitante. Ao retornar para casa, uma sensação inquietante o acompanhava. Não era apenas a suspeita sobre Jorge, mas algo mais profundo, como se estivesse despertando de um longo torpor emocional. Como foi a reunião? Perguntou Luísa durante o jantar, novamente surpreendendo Antônio com sua presença à mesa. Reveladora, respondeu, observando a filha com atenção renovada. Sob a luz suave da sala de jantar, percebeu como ela havia crescido nos anos de seu isolamento emocional. Não era mais a menina de 12 anos devastada pela perda da mãe, mas uma jovem à beira da vida adulta. Jorge está escondendo algo. Sempre achei que ele tinha a cara de quem não é confiável, comentou Luísa, partindo um pedaço de pão. Aquele sorriso falso, sabe? Você tem bom instinto para pessoas, como sua mãe. As palavras saíram naturalmente, surpreendendo a ambos. Mencionar Helena era raro, quase um tabu autoimposto. Um silêncio confortável pairou entre eles, até que Luísa finalmente perguntou o que parecia estar incomodando-a. Pai, o que aconteceu com o corte na sua testa? Ontem estava feio, hoje mal dá para ver. Antônio hesitou, incerto sobre como explicar algo que nem ele mesmo compreendia. Não sei ao certo. Foi estranho. Um menino de rua me ajudou quando caí. Ele tocou no ferimento e... Parou, consciente de como aquilo soaria. Deve ter sido menos grave do que parecia. Um menino de rua te ajudou? Luísa pareceu genuinamente surpresa. E você deixou? A pergunta feita sem malícia atingiu Antônio como um tapa. Era assim que sua filha o via? Como alguém tão amargo que rejeitaria a ajuda de uma criança desfavorecida? Na verdade, não tive muita escolha. Ninguém mais se aproximou. Fez uma pausa lembrando-se da sensação estranha ao toque do menino. Ele foi gentil. No centro de São Paulo, Gabriel terminava seu dia de trabalho no jornaleiro de seu Tibúrcio. O sol se punha, tingindo o céu de laranja sobre os prédios altos. Aqui, meu filho. O idoso estendeu algumas notas para o garoto. Você merece. Trabalhou bem hoje. Obrigado, seu Tibúrcio. Gabriel sorriu contando as moedas e notas, o suficiente para comprar comida para ele e pipoca por alguns dias. Gabriel, chamou o jornaleiro quando o menino já se afastava. Tem um abrigo novo que abriu na Rua Augusta. É para crianças. Dizem que é limpo, tem cama quente. Eu tô bem, senhor. Gabriel sorriu, mas seus olhos revelavam uma tristeza antiga. Lá não aceitariam o pipoca. O jornaleiro suspirou, observando o menino se afastar.
Conhecera muitas crianças em situação de rua em seus anos de trabalho nas calçadas de São Paulo. Mas Gabriel era diferente. Havia uma luz nele que as dificuldades não conseguiam apagar. No caminho de volta para seu abrigo improvisado, Gabriel passou por um senhor idoso que tentava, com dificuldade, carregar sacolas de compras. Sem hesitar, aproximou-se. "Posso ajudar, senhor?" O idoso olhou desconfiado para o menino maltrapilho, mas algo nos olhos sinceros do garoto o convenceu. "Se não for incômodo, meu jovem, moro a 2 quarteirões daqui." Gabriel pegou as sacolas mais pesadas, conversando animadamente enquanto caminhavam. Contou sobre Pipoca, sobre as flores que Dona Zefinha vendia, sobre como o céu de São Paulo ficava bonito no pôr do sol, apesar da poluição. Ao chegarem ao prédio modesto onde o idoso morava, ele tentou oferecer algumas moedas ao menino. "Não precisa, senhor. Fiz porque quis ajudar mesmo." O idoso, comovido, insistiu. "Pelo menos, aceite isso para comprar algo para comer." Gabriel aceitou, relutante, uma nota de R$ 10. Despediu-se e continuou seu caminho, pensando em qual ração compraria para Pipoca com aquele dinheiro extra. Não. Percebeu que do outro lado da rua, dentro de uma sedã preta de luxo, Antônio Mendes Albuquerque o observava. Após o jantar surpreendentemente agradável com Luísa, Antônio pedira ao motorista que o levasse ao local do acidente do dia anterior. Não sabia exatamente o que procurava. Talvez uma explicação racional para a cicatrização milagrosa, talvez o próprio menino. O que não esperava era testemunhar, por coincidência, outra cena de bondade desinteressada. "Senhor, voltamos para casa?" perguntou Joaquim, seu motorista há mais de 15 anos. "Não ainda", respondeu Antônio, sem desviar os olhos do menino que agora se afastava. "Siga-o, discretamente." Joaquim, acostumado à excentricidade do patrão nos últimos anos, obedeceu sem questionar. O carro luxuoso acompanhou Gabriel a uma distância segura, até que o menino entrou em uma ruela estreita, onde veículos não podiam passar. "Espere aqui", ordenou Antônio, acionando sua cadeira motorizada e saindo do carro. "Senhor, não acho seguro o senhor ir sozinho." "Eu não estou pedindo sua opinião, Joaquim." Com determinação, Antônio manobrou a cadeira pelas calçadas irregulares, entrando na ruela mal iluminada. Não precisou ir muito longe para encontrar o que procurava. A poucos metros, Gabriel se agachava ao lado de um pequeno abrigo, improvisado, onde um cachorro vira-lata o recebeu com alegria. "Trouxe comida, Pipoca!" exclamou o menino, tirando da mochila um pacote pequeno. "E amanhã vamos comprar ração boa para você com o dinheiro que o senhor me deu." Antônio sentiu algo estranho no peito ao observar a cena. O garoto, que claramente mal tinha o suficiente para si mesmo, compartilhando tudo com um animal de rua. Era um tipo de generosidade que desafiava a lógica fria dos negócios que regera sua vida. "Olá", disse finalmente avançando com a cadeira. Gabriel virou-se surpreso. Reconhecimento iluminou seu rosto. "Oi, senhor. O senhor é o homem da cadeira que caiu ontem, né? Sua testa já melhorou?" A simplicidade da pergunta, a genuína preocupação, desconcertaram Antônio. Há quanto tempo alguém, além de funcionários pagos, demonstrava real interesse por seu bem-estar? "Sim, melhorou. Inexplicavelmente." Antônio aproximou-se mais, observando o abrigo precário. "Você mora aqui?" "É, eu e o Pipoca." Gabriel sorriu, como se estivesse apresentando uma mansão. "Não é muito grande, mas quando chove a gente fica sequinho. Quase sempre." "Quantos anos você tem, garoto?" 8 anos e... Gabriel franziu a testa, pensando. "Acho que 4 meses. Minha avó anotava tudo no calendário. Mas depois que ela foi para o céu, eu me perdi um pouco nas contas." A menção à avó falecida provocou outra pontada estranha no peito de Antônio. Havia uma dignidade na maneira como o menino falava de sua perda, sem autopiedade. "E onde estão seus pais?" "Nunca conheci meu pai. Minha mãe foi embora quando eu era bebê. Minha avó cuidou de mim até ela ficar doente." A história era contada com uma aceitação serena que parecia impossível para uma criança tão jovem. Antônio sentiu uma emoção
que não experimentava há anos. Não pena, mas uma admiração relutante. Você não tem medo de ficar sozinho nas ruas? Às vezes, admitiu Gabriel acariciando Pipoca. Mas eu tenho ele para me proteger. E tem a dona Zefinha e o seu Tibúrcio que cuidam de mim de dia. E... Ele baixou a voz como se compartilhasse um segredo. Eu converso com minha avó antes de dormir. Ela não responde com palavras, mas eu sinto ela comigo, sabe? Antônio não sabia. Havia anos que não sentia Helena, que bloqueara qualquer conexão emocional com a esposa falecida. A capacidade do menino de manter um vínculo com alguém que partira era outro mistério que desafiava sua visão pragmática do mundo. Como você fez aquilo com minha testa? Perguntou finalmente, indo direto ao ponto que o trouxera até ali. O corte, ele curou muito rápido. Gabriel inclinou a cabeça, confuso. Eu só limpei e fiz pressão, como minha avó me ensinou. Não, foi mais que isso. Quando você tocou na ferida, eu senti algo. O menino deu de ombros. Minha avó dizia que às vezes as pessoas só precisam de alguém que se importe de verdade para sarar mais rápido. A resposta, em sua simplicidade, deixou Antônio sem palavras. Não havia pretensão de poderes especiais, nenhuma explicação sobrenatural, apenas a crença inocente no poder da compaixão humana. Antes que pudesse responder, um trovão anunciou a aproximação de mais chuva. Você deveria ir para casa, senhor, disse Gabriel preocupado. Vai chover forte e o senhor pode pegar um resfriado. A ironia não escapou a Antônio, o menino sem teto preocupado com seu conforto. E você? A gente está acostumado. Gabriel sorriu, ajustando a lona que cobria seu abrigo. Boa noite, senhor. Fico feliz que sua testa tenha melhorado. Antônio hesitou, um impulso desconhecido lutando contra anos de indiferença cultivada. Qual é o seu nome, garoto? Gabriel, senhor. E... o seu? Antônio. Antônio Mendes Albuquerque. É um nome importante, observou Gabriel com admiração infantil. Combina com o senhor. As primeiras gotas de chuva começaram a cair quando Antônio finalmente deu meia volta com sua cadeira. Algo dentro dele havia mudado. Sutilmente, mas de forma irrevogável, como uma porta há muito fechada que começava a se abrir. 3 dias se passaram desde o encontro de Antônio com Gabriel na Ruela Estreita. 3 dias em que o empresário se viu consumido por pensamentos e emoções há muito adormecidos. A mansão no Morumbi, antes um refúgio de isolamento, agora parecia sufocar com seus espaços vazios e silêncios prolongados. Naquela manhã de sexta-feira, enquanto tomava café, foi surpreendido por uma ligação de Rafael, seu contador. Antônio, precisamos conversar pessoalmente. É sobre o que você me pediu para investigar. Algo no tom de voz de Rafael deixou claro a seriedade do assunto. Venha à mansão depois do almoço. Enquanto esperava, Antônio tentava se concentrar no trabalho, revisando contratos no laptop, mas sua mente insistia em voltar para o menino de rua. Como alguém tão jovem, enfrentando tantas dificuldades, conseguia manter aquela serenidade, aquela bondade natural? A pergunta o perseguia, junto com a lembrança do toque que inexplicavelmente curara sua ferida. Pai? A voz de Luísa interrompeu seus pensamentos. Ela estava parada à porta do escritório, segurando uma pasta. Posso falar com você 1 minuto? Claro, respondeu fechando o laptop. Entre. Luísa sentou-se na cadeira em frente à mesa, visivelmente nervosa. Nos últimos dias, pai e filha vinham estabelecendo uma aproximação tímida, jantares compartilhados, breves conversas sobre o dia, pequenos passos após anos de distanciamento. É sobre a faculdade, começou ela abrindo a pasta. Sei que sempre quisemos, você e a mãe, que eu seguisse a administração para um dia assumir a empresa, mas Antônio sentiu o coração apertar. Helena, de fato, sempre sonhara que a filha seguisse seus passos nos negócios. Mas, encorajou, eu quero fazer psicologia. As palavras saíram rápidas, como se Luísa temesse perder a coragem. Sei que não é o que você esperava, mas é o que realmente quero. 5 anos atrás, Antônio teria reagido com autoridade inquestionável, impondo sua vontade.
Hoje, algo havia mudado. Observou o rosto ansioso da filha, tão parecido com o de Helena quando jovem, e sentiu um arrebatamento de clareza. Sua mãe ficaria orgulhosa, disse finalmente, surpreendendo a si mesmo e a Luísa. Ela sempre dizia que você tinha um dom para entender as pessoas. Você não está desapontado? Antônio refletiu por um momento. Talvez estivesse antes, mas percebi recentemente que existem coisas mais importantes que perpetuar legados empresariais. O sorriso de Luísa iluminou o ambiente, alcançando seus olhos de uma forma que Antônio não via há anos. Ela se levantou e, num impulso, contornou a mesa para abraçá-lo. O contato físico, tão raro entre eles, causou um nó na garganta do empresário. Obrigada, pai, sussurrou ela antes de se afastar, ligeiramente embaraçada pela própria demonstração de afeto. Quando Luísa saiu, Antônio ficou contemplando o espaço vazio, uma sensação estranha de leveza no peito. Por um breve momento, imaginou o que Helena diria sobre sua mudança de perspectiva. Pela primeira vez em anos, o pensamento não veio acompanhado de dor aguda, apenas uma saudade suave. À tarde, Rafael chegou pontualmente. O contador, que trabalhava com Antônio há mais de 2 décadas, parecia tenso enquanto colocava uma pasta sobre a mesa. É pior do que imaginávamos, começou, sem rodeios. Jorge tem desviado dinheiro sistematicamente nos últimos 8 meses. Contratos superfaturados, empresas fantasmas recebendo por serviços nunca prestados, terrenos adquiridos por valores muito acima do mercado. Antônio folheou os documentos, seu rosto endurecendo a cada página. Estamos falando de quanto exatamente? Pelos meus cálculos, cerca de 22 milhões. A soma era expressiva, mesmo para os padrões da Albuquerque Construções. Antônio fechou a pasta, uma fúria fria tomando conta dele. Prepare tudo. Quero ele fora da empresa na segunda-feira. E quanto à denúncia à polícia? Antônio hesitou. Jorge não era apenas seu sócio, mas havia sido amigo de Helena. Tinham histórias juntos, memórias compartilhadas. Ainda não decidi. Primeiro vamos confrontá-lo, ouvir o que ele tem a dizer. Após a saída de Rafael, Antônio ficou sozinho, com seus pensamentos cada vez mais inquietos. O mundo que construíra com tanto cuidado estava desmoronando. A confiança traída por Jorge, o caminho diferente escolhido por Luísa. Estranhamente, não sentia a raiva ou amargura habituais, apenas uma sensação crescente de que algo fundamental estava mudando dentro dele. Joaquim, chamou pelo interfone, decidindo-se subitamente. Prepare o carro. Vamos ao centro da cidade. O motorista, acostumado com os longos períodos em que Antônio raramente saía de casa, não escondeu a surpresa. Agora, senhor, está anoitecendo. Sim, agora. 1 hora depois, o sedã preto estacionava próximo à Praça da República. Antônio pediu que Joaquim esperasse no carro e, com determinação, manobrou sua cadeira motorizada pelas calçadas irregulares do centro paulistano. Estava escurecendo e as primeiras luzes da cidade começavam a se acender. Antônio sentia os olhares curiosos dos transeuntes, um homem claramente abastado, em cadeira de rodas de última geração, deslocando-se sozinho por uma área conhecida por sua população de rua. Não sabia exatamente onde procurar Gabriel. Lembrava-se apenas da ruela onde o vira com o cachorro. Mas havia dezenas de vielas semelhantes na região. Depois de quase 1 hora de busca infrutífera, estava prestes a desistir quando avistou um pequeno tumulto próximo a uma banca de flores que estava fechando. Ele não fez nada, deixem ele em paz, gritava uma senhora de cabelos grisalhos, defensivamente posicionada na frente de alguém que Antônio não conseguia ver. Aproximando-se, reconheceu Gabriel encolhido atrás da senhora. O menino tinha um filete de sangue escorrendo do supercílio e seu lábio inferior estava inchado. Pipoca, ao seu lado, rosnava para 2 rapazes que pareciam ser a origem da confusão. "O pivete roubou minha carteira!" acusava um deles, visivelmente alterado. "É mentira!" defendia-se Gabriel. "Eu nunca roubei nada de ninguém. Zefinha, sai da frente. Esse moleque merece uma lição", ameaçou o outro rapaz, dando um passo à frente. Antônio não planejou sua intervenção.
Antes que percebesse, já havia posicionado sua cadeira entre Gabriel e os agressores. "O que está acontecendo aqui?" perguntou com a voz imperiosa que costumava usar em reuniões de negócios. Os rapazes hesitaram, claramente surpresos com a aparição repentina de um homem bem vestido em cadeira de rodas. "Esse moleque roubou a carteira do meu amigo", repetiu um deles, menos confiante. "Onde ele teria escondido?" questionou Antônio, arqueando uma sobrancelha. "Nas roupas rasgadas? Nos sapatos furados? Ou talvez no cachorro?" A lógica simples pareceu confundir os acusadores. Antônio continuou, sua voz ganhando autoridade. "Conheço este garoto. Ele não é ladrão. Agora sugiro que procurem sua carteira em outro lugar, antes que eu chame a polícia e apresente queixa por agressão a menor de idade." Algo em sua postura, na confiança com que falava, fez os rapazes recuarem. Resmungando ameaças vagas, afastaram-se em direção à avenida principal. "Senhor Antônio!" exclamou Gabriel saindo de trás da florista. "O senhor me achou?" "Você conhece esse homem, Gabriel?" perguntou Dona Zefinha, ainda desconfiada. "Conheço sim, Dona Zefinha. Ele é o homem da cadeira que eu ajudei outro dia. Ele é importante, tem nome grande." A explicação simplista arrancou um sorriso relutante de Antônio. "O que aconteceu com você?" perguntou, notando novamente o ferimento no supercílio do menino. "Aqueles caras estavam chutando o Pipoca", explicou Gabriel, acariciando o cachorro. "Eu pedi para eles pararem, mas eles ficaram bravos." Antônio sentiu uma raiva surda crescer dentro dele. A coragem do garoto de enfrentar pessoas maiores para defender um animal de rua era outro exemplo da nobreza simples que o intrigava tanto. "Venha", disse, indicando o carro parado à distância. "Vamos tratar esse corte." "Onde?" perguntou Gabriel hesitante. "Na minha casa." O menino olhou para Dona Zefinha incerto. "Pode ir, filho", encorajou a florista, observando Antônio com olhos avaliativos. "Parece que o senhor quer mesmo ajudar." "O Pipoca pode ir também?" perguntou Gabriel, segurando a coleira improvisada do cachorro. Antônio hesitou por um momento. Um cão de rua no interior de seu sedã de luxo não estava nos planos, mas o olhar esperançoso de Gabriel derreteu sua resistência. "Sim, o cachorro também." No caminho para o Morumbi, Antônio observava pelo retrovisor como Gabriel olhava maravilhado pela janela, apontando edifícios e luzes da cidade para Pipoca, como se o animal pudesse apreciar a vista. A inocência do gesto contrastava com os hematomas recentes em seu rosto. "Por que você está sozinho nas ruas?" perguntou finalmente. "Não há abrigos para crianças como você?" Gabriel acariciou Pipoca antes de responder. "Tem, mas eles não deixam levar animais. E o Pipoca é minha família agora." A simplicidade da resposta atingiu Antônio como um soco. A lealdade de Gabriel a um animal de rua, sua recusa em abandoná-lo mesmo em troca de conforto e segurança, desafiava a lógica pragmática que governara a vida do empresário. "Além disso", continuou o menino, "nos abrigos tem muita gente. É difícil ajudar os outros quando tem tanta gente precisando de ajuda ao mesmo tempo." "Ajudar os outros?" Antônio franziu o senho, confuso. "Você não deveria estar preocupado em receber ajuda em vez de dá-la?" Gabriel sorriu, revelando a falta de um dente de leite. "Minha avó dizia que ajudar os outros é o melhor remédio para a tristeza. Quando eu tô triste porque sinto falta dela, eu procuro alguém para ajudar. Funciona toda vez." A mansão de Antônio, com seus portões imponentes e jardins impecáveis, arrancou um uau admirado de Gabriel quando o carro atravessou a entrada. Pipoca, sentindo-se em território desconhecido, mantinha-se colado ao menino. Iracema, a governanta, não conseguiu esconder o choque ao ver seu patrão chegando com uma criança maltrapilha e um cachorro de rua. "Iracema, este é Gabriel. Ele precisa de cuidados médicos e de um banho. E o cachorro também." "Senhor, depois eu explico", cortou Antônio. "Por enquanto, apenas providencie o necessário." Luísa, atraída pelo movimento incomum, apareceu no alto da escada. Seus olhos se arregalaram ao ver o menino e o cachorro no imaculado hall de entrada. "Pai, o que está acontecendo?" Antônio percebeu que não tinha uma resposta clara. O que estava fazendo realmente?
Que impulso o levara a trazer um menino de rua e seu cachorro para sua casa? Não era caridade. Já fizera doações substanciais a instituições ao longo dos anos, sempre mantendo distância segura dos beneficiados. Não era culpa, embora sua riqueza contrastasse obscenamente com a pobreza de Gabriel, nunca se sentira responsável pela desigualdade social. Era algo mais, algo que não conseguia nomear. Talvez uma fagulha de humanidade que o menino, de alguma forma, havia reacendido nele. Este é Gabriel, apresentou finalmente. Ele vai ficar conosco esta noite. O sorriso que iluminou o rosto de Luísa deixou claro que, o que quer que estivesse acontecendo com seu pai, ela aprovava inteiramente. Nunca vi tanta água quente na vida, exclamou Gabriel maravilhado, enquanto Iracema ajustava a temperatura do chuveiro no banheiro de hóspedes. O menino observava, fascinado, os diferentes sabonetes e shampoo dispostos nas prateleiras. Use o tempo que precisar, meu filho, disse a governanta, agora com voz gentil após o choque inicial. Deixei toalhas limpas e roupas novas na cama. São do filho da nossa cozinheira, devem servir em você. Quando Iracema saiu, Gabriel olhou para a Pipoca, que o observava da porta entreaberta. A gente tá num palácio, Pipoca, sussurrou como se temesse quebrar algum encanto. Acho que o homem da cadeira é um rei ou algo assim. Enquanto Gabriel se banhava, Antônio e Luísa aguardavam na sala de estar. A adolescente não conseguia conter sua curiosidade. Quem é ele, pai? Como vocês se conheceram? Antônio relatou brevemente o encontro após sua queda, a misteriosa cicatrização e os eventos daquela noite. Omitiu a parte sobre o milagre da cura, mas mencionou como o menino havia defendido um cachorro de rua contra agressores maiores. Ele me lembra da mãe, comentou Luísa, surpreendendo Antônio. Essa forma de se preocupar com os outros sem esperar nada em troca. Antônio assentiu, sentindo o nó na garganta que sempre se formava quando pensava em Helena. Sua esposa tinha, de fato, essa mesma qualidade, a capacidade de enxergar valor em cada pessoa, independente de sua posição social. Você não vê ironia nisso tudo? Perguntou Luísa com a franqueza característica dos adolescentes. Você se isolou do mundo após o acidente e agora está sendo, não sei, reconectado? Por um menino de rua. As palavras atingiram Antônio com força surpreendente. Era verdade. Havia transformado sua dor e perda em fortalezas, mantendo todos à distância. Todos exceto Gabriel, que de alguma forma ultrapassara suas defesas. Acho que a vida tem dessas coisas, respondeu finalmente, surpreso com sua própria capacidade de admitir isso. Meia hora depois, um Gabriel irreconhecível entrou na sala. As roupas emprestadas, embora simples, transformavam completamente sua aparência. Os cabelos negros, agora limpos, revelavam cachos que antes estavam escondidos pela sujeira. O rosto, livre da camada de poeira das ruas, mostrava traços delicados e olhos ainda mais expressivos. Pipoca também parecia outro animal. Iracema, superando rapidamente seu horror inicial, havia improvisado um banho para o vira-lata no Jardim dos Fundos. Seu pelo, antes sem cor definida, revelava-se predominantemente branco com manchas caramelo. Você está diferente, comentou Antônio, genuinamente impressionado. Gabriel sorriu, um pouco envergonhado. É a primeira vez que tomo banho quente em muito tempo, e o Pipoca nunca tinha tomado banho com shampoo na vida. Luísa aproximou-se, oferecendo a mão para o menino. Eu sou Luísa, filha do Antônio. Você deve estar com fome, não é? O jantar servido na imensa mesa de refeições foi uma experiência surreal para Gabriel. A quantidade e variedade de comida deixaram o garoto literalmente de boca aberta. Antônio observava, com uma mistura de divertimento e constrangimento, como o menino olhava maravilhado para cada prato que Iracema trazia. Posso dar um pouco pro Pipoca? Perguntou Gabriel, preocupado com o cachorro que esperava pacientemente ao lado de sua cadeira. Claro, respondeu Luísa antes que seu pai pudesse objetar. Ele é sua família, afinal. Durante o jantar, Gabriel falou sobre sua vida nas ruas com uma naturalidade desconcertante. Sem autopiedade, relatava as estratégias que desenvolvia para conseguir comida,
abrigo e segurança. Falava com carinho de Dona Zefinha, a florista que o ajudava diariamente, e de seu Tibúrcio, o jornaleiro que o protegia. E o que você quer ser? Quando crescer? Perguntou Luísa, genuinamente interessada. Gabriel pensou por um momento, a testa franzida em concentração. Acho que quero ajudar pessoas, como médico ou professor. Minha avó dizia que eu tenho jeito para isso. Jeito para quê? Questionou Antônio. Para fazer as pessoas se sentirem melhor. Gabriel deu de ombros como se fosse algo simples. Às vezes as pessoas só precisam que alguém acredite que elas vão ficar bem, sabe? A resposta ficou pairando no ar por alguns instantes. Antônio lembrou-se novamente da sensação quando o menino tocara sua testa ferida, aquele calor inexplicável, a dor que simplesmente desvanecera. Após o jantar, Gabriel começou a demonstrar sinais de cansaço. Seus olhos, embora ainda atentos, piscavam com mais frequência, e um bocejo escapou. Preparei o quarto de hóspedes, informou Iracema, com uma caminha improvisada para o cachorro também. Gabriel seguiu a governanta escada acima, com pipoca nos calcanhares. Antes de sair da sala, porém, virou-se para Antônio e Luísa. Obrigado pelo jantar, pela comida, por tudo. Vocês são pessoas muito boas. A simplicidade do agradecimento tocou Antônio mais profundamente do que qualquer elogio elaborado que recebera em sua carreira. Havia uma pureza naquelas palavras que tornava impossível qualquer cinismo. Mas, tarde, quando a casa já estava silenciosa, Antônio não conseguia dormir. Inquieto, manobrou sua cadeira até a varanda que dava para o jardim iluminado. A noite estava clara, com estrelas visíveis apesar da poluição luminosa de São Paulo. Não consegue dormir também? A voz de Luísa o surpreendeu. Ela se aproximou vestindo um roupão sobre o pijama e sentou-se na cadeira ao lado. Estou pensando, admitiu Antônio. Sobre o Gabriel? Sobre tudo. Gabriel, Jorge, a empresa. Você. Luísa sorriu, recostando-se na cadeira. É estranho, não é? Como tudo parece estar mudando ao mesmo tempo. É como se eu estivesse acordando. De um sono muito longo, respondeu Antônio, surpreso com sua própria honestidade. Desde o acidente, desde que perdemos sua mãe, eu simplesmente parei. Parei de sentir, de me importar. Eu sei. A voz de Luísa era suave, sem acusação. Eu também, de certa forma. Era mais fácil se afastar do que enfrentar a dor. Os dois ficaram em silêncio, contemplando o jardim. A brisa noturna trazia o perfume das flores que Helena havia plantado anos atrás e que Iracema mantinha com devoção. O que você vai fazer com o Gabriel? Perguntou Luísa, finalmente. Ele não pode voltar para as ruas. A pergunta pairava na mente de Antônio desde que trouxera o menino para casa. O que faria agora? Qual era sua responsabilidade? Uma doação generosa para alguma instituição? Um internato de qualidade? Nenhuma solução parecia adequada ao espírito livre e compassivo de Gabriel. Não sei, admitiu, mas sei que não posso simplesmente devolvê-lo àquela vida. Ele poderia ficar aqui, sugeriu Luísa, hesitante. Temos espaço de sobra. Antônio olhou para a filha, surpreso com a sugestão. Você gostaria disso? Acho que sim. Essa casa é grande demais para só nós dois. E Gabriel, ele traz uma energia diferente. Antes que Antônio pudesse responder, um movimento na porta chamou sua atenção. Gabriel estava parado ali, descalço, vestindo a camiseta grande demais que servia como pijama. Desculpa, disse o menino claramente constrangido. Eu estava procurando o banheiro e ouvi vozes. Está tudo bem, tranquilizou Luísa. Venha, sente-se conosco. Gabriel aproximou-se timidamente e sentou-se na beirada de uma terceira cadeira. A lua cheia iluminava seu rosto jovem, destacando os hematomas que agora começavam a mudar de cor. É uma casa muito bonita, comentou olhando ao redor. Nunca vi nada assim. Era o sonho da minha esposa, explicou Antônio. Helena desenhou cada detalhe deste jardim. A menção da esposa falecida, tão naturalmente, surpreendeu a própria Antônio. Nos últimos 5 anos, evitara falar de Helena, como se mencionar seu nome pudesse reabrir a ferida de sua perda. Ela deve ter sido muito legal, comentou Gabriel,
Vocês sentem falta dela, né? A pergunta direta e sincera pegou pai e filha de surpresa. Havia anos que não conversavam abertamente sobre a ausência de Helena. Sim, respondeu Luísa, com voz embargada, todos os dias. Eu também sinto falta da minha avó assim, continuou Gabriel. Mas sabe o que eu faço quando a saudade fica muito forte? Eu tento fazer algo bom para alguém. Aí parece que ela fica feliz onde quer que esteja. A sabedoria simples nas palavras do menino atingiu Antônio profundamente. Não era exatamente o que ele havia feito. Isolar-se, amargurar-se, afastar-se até da própria filha. O exato oposto do que Helena teria desejado. Gabriel, começou Antônio, hesitante, você gostaria de ficar conosco por mais alguns dias? Até decidirmos o que fazer? Os olhos do menino se arregalaram. Aqui? Nessa casa? Sim, você e Pipoca. Mas por quê? Vocês mal me conhecem. Antônio trocou um olhar com Luísa antes de responder. Digamos que você nos ajudou de uma forma que ainda estamos tentando entender. Gabriel sorriu, iluminando seu rosto cansado. Posso pensar até amanhã? É que eu preciso falar com Dona Zefinha e seu Tibúrcio. Eles vão ficar preocupados se eu sumir. Claro, concordou Antônio, tocado pela consideração do menino com as pessoas que o haviam ajudado nas ruas. Amanhã iremos juntos falar com eles. Quando Gabriel voltou para seu quarto, acompanhado por Luísa, que insistiu em mostrar onde era o banheiro, Antônio ficou sozinho com seus pensamentos. Algo profundo estava mudando dentro dele, como se camadas de gelo acumuladas ao longo de 5 anos estivessem começando a derreter. Na manhã seguinte, o café da manhã na mansão Albuquerque tinha um clima diferente. Gabriel, maravilhado com a variedade de alimentos, enchia seu prato com entusiasmo infantil, enquanto Pipoca saboreava uma tigela especial preparada por Iracema, que já demonstrava afeto pelo vira-lata. Tenho uma ideia, anunciou Luísa enquanto passava geleia em uma torrada. Por que não levamos Gabriel para conhecer a empresa hoje? Depois podemos passar na praça para falar com as pessoas que ele mencionou. Antônio hesitou. A ideia de levar um menino de rua para a sede da Albuquerque Construções seria, há poucos dias, impensável. Mas tudo parecia estar mudando tão rapidamente. Gostaria disso, Gabriel? Perguntou. De conhecer onde trabalho? Eu nunca entrei num prédio de empresa de verdade, respondeu o menino animado. Deve ser como aqueles filmes com pessoas importantes correndo para todo lado. Não é tão empolgante assim, riu Luísa, mas tem uma vista incrível da cidade. 2 horas depois, o sedã preto estacionava na garagem exclusiva do edifício da Albuquerque Construções. Gabriel, usando roupas novas que Iracema providenciara pela manhã, segurava a mão de Luísa enquanto observava, maravilhado, o saguão imponente com suas paredes de mármore e obras de arte. Pipoca havia ficado na mansão, sob os cuidados da governanta, que prometera tratá-lo como um rei, promessa que arrancou risadas de Gabriel. Os funcionários não conseguiam esconder a surpresa ao verem seu chefe, raramente presente nos últimos anos, acompanhado por uma adolescente e um menino desconhecido. Os cochichos seguiam o trio enquanto atravessavam os corredores em direção à sala principal de Antônio. Bom dia, senhor, cumprimentou a secretária, claramente desconcertada com a presença inesperada. O senhor tem uma reunião às 11 horas com... Cancele, interrompeu Antônio. Na verdade, cancele todos os compromissos de hoje. E mande chamar Jorge Ramiro à minha sala imediatamente. A secretária assentiu, ainda confusa, enquanto Antônio conduzia Luísa e Gabriel para dentro de seu escritório. A sala era ampla, com uma vista panorâmica de São Paulo através das janelas de vidro do chão ao teto. Uau! Exclamou Gabriel, correndo até a janela. Dá para ver a cidade inteira daqui. Antônio observou o entusiasmo do menino, sentindo uma pontada inesperada de emoção. Quando foi a última vez que se maravilhara com aquela vista? Quando parara de apreciar a beleza caótica da metrópole que se estendia abaixo? Aquela é a Praça da República? Perguntou Gabriel apontando. Dá até para ver a barraquinha da Dona Zefinha? Acredito que sim, respondeu Antônio, aproximando sua cadeira da janela. Este prédio foi o primeiro grande projeto da Albuquerque Construções.
Eu tinha quase a idade da Luísa quando começamos a construí-lo. Você construiu isso tudo sozinho? Perguntou Gabriel, impressionado. Não sozinho, sorriu Antônio. Ninguém constrói nada realmente importante sozinho. Uma batida na porta interrompeu a conversa. Jorge Ramiro entrou, seu rosto pálido ao ver não apenas Antônio, mas também Luísa e um menino desconhecido. Antônio, bom dia, cumprimentou hesitante. Não sabia que viria hoje, e com visitas. Jorge, respondeu Antônio friamente. Luísa, por que você não leva Gabriel para conhecer o restante do andar? Tenho assuntos a tratar com o Sr. Ramiro. Luísa, captando a atenção no ar, assentiu e estendeu a mão para Gabriel. Vamos. Tem uma sala de descanso com máquina de chocolate quente no final do corredor. Quando a porta se fechou atrás deles, Jorge ajeitou a gravata, visivelmente desconfortável. Então, em que posso ajudar? Antônio empurrou a pasta que Rafael havia lhe entregue através da mesa. Pode começar explicando isso. Jorge empalideceu ainda mais ao abrir a pasta e reconhecer os documentos, provas detalhadas de seus desvios financeiros dos últimos meses. Antônio, eu posso explicar? Estou ouvindo. O sócio desmoronou em uma cadeira, passando a mão pelos cabelos grisalhos. Foram investimentos que deram errado. Eu pretendia repor tudo antes que alguém notasse. 22 milhões, Jorge. Não é um investimento que deu errado. É roubo sistemático. Por favor, Antônio, pense na nossa amizade, nos anos que trabalhamos juntos. Amigos não roubam uns aos outros. A voz de Antônio era calma, mas firme. Até segunda-feira quero sua carta de renúncia na minha mesa. Depois disso, meus advogados entrarão em contato para discutir a restituição dos valores. E se eu me recusar? Então teremos que envolver as autoridades. Jorge levantou-se, uma mistura de raiva e desespero em seu rosto. Você sumiu por 5 anos, Antônio. 5 anos em que carreguei esta empresa nas costas enquanto você se escondia naquela mansão, remoendo sua tragédia pessoal. As palavras atingiram Antônio como um tapa. Havia verdade nelas. Ele realmente abandonara suas responsabilidades, refugiando-se em sua dor. Mas isso não justificava a traição de Jorge. Você tem razão em um ponto, admitiu Antônio. Eu me afastei, e isso foi um erro que agora pretendo corrigir. O quê? Agora teve uma epifania? Zombou Jorge, as eu acho mastiu, máscara de respeito completamente abandonada. De repente se lembrou que tem uma empresa para administrar? Antônio não respondeu imediatamente. Como explicar a transformação que estava vivenciando? Como colocar em palavras a sensação de despertar de um longo torpor emocional? Digamos que fui lembrado recentemente do que realmente importa, disse finalmente. E não é dinheiro, Jorge. Nunca foi. Quando Jorge saiu, batendo a porta com força, Antônio ficou sozinho, contemplando a cidade pela janela. Uma estranha paz o invadia, como se estivesse finalmente libertando-se de um peso que carregara por anos. Minutos depois, Luísa e Gabriel retornaram, o menino com traços de chocolate ao redor da boca e um sorriso radiante. Vocês brigaram? Perguntou Gabriel, percebendo a atmosfera pesada que ainda pairava no escritório. Ele parecia muito bravo quando saiu. Às vezes as pessoas ficam bravas quando são confrontadas com seus erros, explicou Antônio simplesmente. Gabriel assentiu como se compreendesse perfeitamente. Minha avó dizia que a verdade dói no começo, mas depois cura. Antônio olhou para o menino, mais uma vez impressionado com sua sabedoria intuitiva. Sua avó era uma mulher sábia. Ela era, concordou Gabriel, com um sorriso melancólico. Sabe, senhor Antônio, acho que a sua esposa e minha avó iriam gostar uma da outra se tivessem se conhecido. A observação, feita com sinceridade infantil, provocou um nó na garganta de Antônio. Sim, conseguiu responder. Acho que gostariam mesmo. 3 meses se passaram desde que Gabriel entrara na vida dos Albuquerque. O que começara como um abrigo temporário transformou-se em algo mais profundo e permanente. Após consultas com assistentes sociais e advogados, Antônio iniciara o processo para se tornar oficialmente guardião legal do menino. Um procedimento complicado,
mas que avançava graças à influência do empresário e à evidente melhoria na qualidade de vida de Gabriel. A mansão no Morumbi, antes silenciosa como um mausoléu, agora reverberava com sons de vida. As risadas de Gabriel ecoavam pelos corredores, Pipoca corria pelo jardim que finalmente cumpria seu propósito, e até mesmo Iracema parecia rejuvenescida com a nova dinâmica familiar. Naquela manhã ensolarada de primavera, Antônio observava da varanda enquanto Gabriel brincava com Pipoca no gramado. O menino já não parecia o mesmo, seus cabelos bem cortados brilhavam ao sol. Suas bochechas, antes encovadas, agora mostravam a saúde de uma alimentação adequada. E suas roupas novas substituíram completamente os trapos de outrora. O uniforme da escola ficou pronto, anunciou Luísa, aproximando-se, com uma sacola. Acho que vai servir perfeitamente. Gabriel iniciaria as aulas na semana seguinte, em um colégio particular escolhido com cuidado, não pelo status ou exclusividade, mas pelo programa de integração para crianças com histórico de vulnerabilidade social. Os testes preliminares haviam revelado um menino de inteligência acima da média, especialmente em matemática e ciências. Não sei se ele está preparado, comentou Antônio, a preocupação evidente em sua voz. O mundo daquela escola é tão diferente do que ele conhece. Luísa sorriu, colocando a mão no ombro do pai. Você já percebeu como Gabriel tem um talento especial para se adaptar? Ele conquistou até a Iracema, que no início torcia o nariz para o Pipoca. Era verdade. O menino possuía uma capacidade extraordinária de conectar-se com as pessoas, de fazer com que se sentissem especiais e compreendidas. A florista Dona Zefinha e o jornaleiro seu Tibúrcio agora eram visitantes frequentes na mansão. Inicialmente convidados para tranquilizá-los sobre o bem-estar de Gabriel, acabaram se tornando amigos queridos da família. Mais surpreendente ainda era a transformação de Antônio. A amargura que por anos definira sua existência dava lugar, gradualmente, a uma serenidade que poucos reconheceriam no antigo empresário implacável. A cadeira de rodas, antes símbolo de sua limitação e derrota, agora era apenas um detalhe em sua vida, não mais o centro ao redor do qual organizava sua identidade. Pai, Luísa, olha o que o Pipoca aprendeu, gritou Gabriel do jardim, acenando entusiasticamente. Os dois observaram sorridentes enquanto o menino comandava o cachorro em uma série de truques simples, mas executados com óbvio orgulho canino. Nunca pensei que diria isso, comentou Antônio, mas aquele vira-lata é o melhor cão de guarda que esta casa já teve. Melhor que aqueles Dobermans antipáticos que você costumava ter, provocou Luísa. Sem comparação. Antônio sorriu. Aqueles eram cães treinados para proteger propriedades. Pipoca protege pessoas. A observação, aparentemente simples, carregava o peso de uma mudança profunda de valores. Aos poucos, Antônio redescobria o que realmente importava. Não o império corporativo que construíra, mas as conexões humanas que por tanto tempo negligenciara. Na Albuquerque Construções, as mudanças também eram evidentes. Após a saída forçada de Jorge Ramiro, que acabara devolvendo parte dos valores desviados em um acordo extrajudicial, Antônio reassumira o controle efetivo da empresa, mas com uma filosofia radicalmente diferente. As reuniões agora incluíam discussões sobre responsabilidade social, corporativa, sustentabilidade e impacto comunitário. Projetos habitacionais de baixo custo, antes considerados pouco lucrativos, ganharam prioridade. Funcionários notavam, surpresos, como o patrão, antes distante, agora se interessava genuinamente por suas vidas e ideias. O projeto da fundação está quase finalizado, informou Renato, entregando uma pasta a Antônio naquela tarde. Os advogados confirmaram que podemos iniciar o processo de registro na próxima semana. A Fundação Helena Albuquerque nascera de uma ideia compartilhada durante um jantar familiar. Seria uma organização dedicada a resgatar crianças em situação de rua, oferecendo não apenas abrigo e educação, mas um ambiente familiar e acolhedor, incluindo espaço para seus animais de estimação, uma condição que Gabriel insistira ser essencial. E a propriedade no Brooklyn? Perguntou Antônio, folheando os documentos. A reforma está adiantada.
Os dormitórios do primeiro andar já estão praticamente prontos, assim como a cozinha industrial. O paisagismo do jardim começará na próxima semana. Antônio assentiu, satisfeito. A mansão antiga no bairro do Brooklyn, comprada especificamente para sediar a fundação, tinha espaço suficiente para acomodar inicialmente 20 crianças, com planos de expansão futura. Fale com a assistente social Maria Eduarda. Quero que ela comece a identificar as primeiras crianças a serem acolhidas assim que estivermos funcionais. Maria Eduarda, a assistente social que acompanhava o processo de guarda de Gabriel, tornara-se peça fundamental no desenvolvimento da fundação, trazendo sua experiência de anos no sistema de proteção à infância. Ao final do dia, quando Antônio retornou à mansão, encontrou Gabriel e Luísa debruçados sobre livros na mesa da sala de estar. A cena, sua filha ajudando pacientemente o menino com exercícios de matemática, provocou uma onda de emoção que ainda o surpreendia pela intensidade. Como vão os estudos? Perguntou aproximando-se. Gabriel é um gênio com números, respondeu Luísa orgulhosa. Ele resolveu mentalmente problemas que os outros alunos vão precisar de calculadora. Não é tão difícil, explicou Gabriel com simplicidade. Na rua, eu tinha que calcular rápido o troco, quanto custava cada coisa, quanto sobrava para o dia seguinte. É só prática. A sabedoria pragmática do menino, fruto de experiências que nenhuma criança deveria ter, continuava a impressionar Antônio. Era como se Gabriel tivesse desenvolvido uma compreensão da vida que muitos adultos jamais alcançariam. Durante o jantar, Gabriel mal continha a excitação ao falar sobre a visita que haviam feito mais cedo à futura sede da fundação. O quarto que vai ser meu escritório já está quase pronto, anunciou com seriedade cômica em um rosto tão jovem. Seu escritório? Perguntou Antônio, arqueando uma sobrancelha divertida. Claro, eu sou o consultor especial, lembra? Você mesmo disse que eu entendo melhor do que ninguém o que as crianças da rua precisam. Antônio não pôde conter o sorriso. De fato, nomeara Gabriel consultor especial da fundação, e o menino levava o título com extrema seriedade. Quais são suas recomendações, senhor consultor? Gabriel ajeitou-se na cadeira, assumindo uma postura quase profissional, que contrastava adoralmente com seus 9 anos recém-completados. Primeiro, cada criança precisa ter seu espaço especial. Não só uma cama, mas um cantinho que seja só dela. Na rua, a gente não tem nada que seja só nosso, e isso é muito triste. Antônio e Luísa trocaram olhares comovidos. A percepção do menino sobre necessidades emocionais, não apenas materiais, era impressionante. Segundo, tem que ter espaço para os animais. Muita gente na rua tem bichinhos que são a única família deles. Se não puder levar o animal, muitos nem vão querer ir. Já providenciamos isso, assegurou Luísa. Teremos um veterinário voluntário 2 vezes por semana. E terceiro, continuou Gabriel, agora com voz mais suave, precisa ter gente como a Dona Zefinha e o seu Tibúrcio trabalhando lá. Pessoas que já conhecem a rua e sabem conversar com quem tem medo de confiar nos outros. Era uma sugestão que Antônio não havia considerado, mas que fazia perfeito sentido. Quem melhor para ajudar na transição das crianças do que pessoas que já faziam parte de suas redes informais de apoio nas ruas? Excelentes recomendações, elogiou sinceramente. Implementaremos todas elas. O sorriso de Gabriel iluminou a sala inteira. O menino que um dia sobrevivia com sobras agora ajudava a desenhar um futuro melhor para outras crianças em situação semelhante. Mais tarde naquela noite, quando a casa já estava silenciosa, Antônio dirigiu-se ao seu escritório particular. No canto da mesa repousava um objeto que recentemente ganhara novo significado. Um porta-retrato com a foto de Helena, sorrindo em uma praia anos atrás. Por muito tempo, olhar aquela imagem fora doloroso demais. Agora, porém, conseguia ver além da perda. Podia celebrar a vida que compartilharam, o amor que os unira, a filha extraordinária que criaram juntos. Uma batida suave na porta interrompeu seus pensamentos. Posso entrar? A voz de Gabriel era hesitante.
Claro, respondeu Antônio, girando a cadeira para encarar o menino, que já vestia pijamas. Gabriel entrou timidamente, segurando algo nas mãos, um desenho feito com canetinhas coloridas. Fiz isso para você, disse, estendendo o papel. Antônio pegou o desenho, sentindo um nó na garganta ao analisar a imagem. Era uma representação simples, como só uma criança poderia fazer, mas incrivelmente tocante. Mostrava 5 figuras de mãos dadas. Um homem em cadeira de rodas, uma adolescente, um menino, um cachorro e uma mulher com uma auréola sobre a cabeça. É a nossa família, explicou Gabriel apontando. Você, a Luísa, eu, o Pipoca e a dona Helena, olhando por nós lá, de cima. Antônio não conseguiu conter a emoção. Uma lágrima silenciosa escorreu por seu rosto enquanto contemplava o desenho inocente que capturava, com perfeição desconcertante, a transformação que sua vida sofrera. Está perfeito, conseguiu dizer finalmente. Absolutamente perfeito. Gabriel aproximou-se e, em um gesto inesperado, abraçou Antônio. Era a primeira vez que o menino iniciava contato físico tão direto, e a surpresa momentaneamente paralisou o empresário. Obrigado por me dar uma família de novo, murmurou Gabriel contra seu ombro. Antônio retribuiu o abraço, sentindo o pequeno corpo do menino que, em tão pouco tempo, revolucionara sua existência. Eu é que... Agradeço, Gabriel, respondeu com voz embargada. Você me lembrou como viver. No dia da inauguração oficial da Fundação Helena Albuquerque, 3 semanas depois, o amplo jardim da sede estava repleto. Jornalistas, autoridades, empresários e, mais importante, as primeiras 15 crianças que seriam acolhidas pela instituição. Dona Zefinha, agora coordenadora do programa de acolhimento inicial, organizava as crianças em fila para o tour pelas instalações. Seu Tibúrcio, responsável pela biblioteca e atividades recreativas, distribuía livros coloridos que seriam o primeiro item pessoal de cada novo residente. Luísa, em seu primeiro semestre de psicologia, conversava animadamente com Maria Eduarda sobre técnicas de acolhimento trauma-informado. A jovem descobrira uma vocação genuína no trabalho social, não por obrigação ou tradição familiar, mas por verdadeira paixão. No centro do pátio, uma placa de bronze revelava o nome oficial: Fundação Helena Albuquerque. Cada criança importa. Abaixo, em letras menores, inspirada por Gabriel. Antônio, vestido com um terno impecável, observava a cena com uma mistura de orgulho e humildade. Ao seu lado, Gabriel, elegante em seu primeiro terno, feito sob medida, mas nada exagerado, como insistira o menino. Cumprimentava os convidados com a desenvoltura de quem nascera para conectar pessoas. Nervoso com seu discurso? Perguntou Antônio quando se aproximava o momento da cerimônia oficial. Um pouco, admitiu Gabriel, mas a Luísa me ajudou a praticar. E o Pipoca também. Ele é um ótimo ouvinte. Como se invocado pelas palavras, o vira-lata apareceu, agora com uma coleira elegante que ostentava uma plaquinha com seu nome e o símbolo da fundação. Ao lado dele, outros 3 cães resgatados que já haviam sido adotados pelas primeiras crianças acolhidas. Quando chegou o momento dos discursos, Antônio foi o primeiro a falar. De sua cadeira de rodas, com Gabriel ao lado, dirigiu-se à plateia com uma eloquência renovada. Há um ano eu era um homem diferente, começou. Isolado em minha dor, afastado de tudo e todos que importavam. Então, em um dia comum, tive um encontro extraordinário. Seus olhos se voltaram brevemente para Gabriel, que sorria encorajadoramente. Este jovem me ensinou sem pretensão ou esforço algo que eu havia esquecido, que nossa humanidade reside na capacidade de nos importarmos uns com os outros, que nenhuma riqueza material substitui a conexão genuína entre pessoas. A plateia escutava em silêncio respeitoso. Alguns jornalistas tomavam notas freneticamente. A transformação de Antônio Mendes Albuquerque, de empresário implacável a filantropo apaixonado, era uma história irresistível. A Fundação Helena Albuquerque nasce hoje com uma missão simples, mas fundamental: mostrar a cada criança em situação de vulnerabilidade que ela importa, que sua história importa,
que seu futuro importa. Ao final de seu discurso, Antônio cedeu o microfone a Gabriel. O menino, inicialmente tímido sob os olhares de tantos desconhecidos, encontrou força ao fixar os olhos em Luísa e Antônio. Eu não sei fazer discursos bonitos, começou com honestidade desarmante. Mas sei o que é não ter um lugar para chamar de lar. Sei o que é ter fome, frio e medo. E também sei como uma pessoa que se importa pode mudar tudo. Sua voz ganhava confiança a cada palavra. As crianças que seriam acolhidas o observavam com fascínio. Ali estava alguém que realmente entendia suas experiências. Minha avó dizia que gentileza é como mágica. Parece pequena, mas pode transformar o mundo inteiro de alguém. Foi isso que o seu Antônio e a Luísa fizeram por mim. E é isso que todos nós podemos fazer por outras pessoas. Quando Gabriel terminou seu breve discurso, não havia um olho seco no jardim. Até mesmo os jornalistas mais cínicos pareciam tocados pela autenticidade do menino. A cerimônia prosseguiu com o tradicional corte de fita e o tour pelas instalações. A mansão reformada era um exemplo perfeito de como luxo e funcionalidade podiam se combinar para criar um ambiente acolhedor. Cada detalhe havia sido pensado para transmitir uma mensagem clara às crianças. Você é valorizado, você merece beleza e conforto. Enquanto os convidados circulavam, Antônio encontrou um momento de quietude em um canto do jardim. De sua cadeira, observava Gabriel interagindo com as crianças recém-chegadas, já formando vínculos, já oferecendo conforto e segurança. Ele tem um dom especial, não é? Antônio não precisou se virar para reconhecer a voz de Luísa. Sua filha sentou-se no banco ao lado de sua cadeira, observando a mesma cena. Sim, concordou. Às vezes me pergunto quem realmente salvou quem nessa história. Luísa sorriu, repousando a mão sobre a do pai. Acho que salvamos uns aos outros. É assim que deveria ser. Naquele momento, enquanto o sol da tarde dourava o jardim e risos infantis enchiam o ar, Antônio Mendes Albuquerque sentiu uma paz que julgara impossível desde o acidente. Não era uma felicidade completa. A ausência de Helena sempre seria uma sombra em seu coração. Mas havia aprendido, graças a um menino que nada tinha a oferecer além de bondade pura, que a vida continuava mesmo após as perdas mais devastadoras. E mais importante, que viver verdadeiramente significava abrir-se para os outros, arriscar-se a sentir, permitir-se ser transformado pelos encontros que o destino colocava em seu caminho. Gabriel, percebendo os olhares de Antônio e Luísa, acenou entusiasticamente do outro lado do jardim. Seu sorriso radiante capturava perfeitamente a essência do que haviam construído juntos. Não apenas uma fundação ou um lar, mas uma família unida não pelo sangue, mas por algo igualmente poderoso. A escolha diária de amar e cuidar um do outro. E naquela escolha, Antônio finalmente compreendia residia o verdadeiro milagre. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a jornada de Antônio e Gabriel tenha tocado seus corações. O poder transformador de um gesto de bondade, a capacidade de reconstrução após perdas profundas e a beleza de uma família formada pelo amor são lições que transcendem esta narrativa. Para mais histórias que exploram a riqueza das emoções humanas, temos uma playlist especial esperando por você. Basta clicar aqui ao lado. Se esta história despertou algo em você, não deixe de se inscrever em nosso canal e compartilhar sua opinião nos comentários. Cada dia, trazemos novas histórias que, como esta, revelam a extraordinária capacidade humana de transformação e renascimento. Até a próxima!